fogo num grande jato comercial. Isso é um medo que todo mundo tem. Mas é claro, os aviões são bem preparados para isso. Vamos aqui nesse vídeo conhecer, basicamente, bem resumidamente, os sistemas de proteção contra fogo dos grandes jatos comerciais. Bora lá conferir. Fogo ou fumaça nas aeronaves é algo terrível e comprometem e muito a segurança de voo. Através dos anos, as aeronaves comerciais, grandes jatos de passageiros e também cargueiros receberam vários aperfeiçoamentos nos seus sistemas de proteção contra fogo. Vamos ver aqui um exemplo de uma aeronave de grande porte, um Boeing 777. Bem resumidamente, o que ele tem de proteção contra fogo, detecção de fumaça e também extinção. Lembrando que a maioria dos aviões, seja um Embraer, um Airbus, eles seguem a mesma linha desse nosso exemplo aqui. Nesse desenho nós temos um Boeing 757 e todos os sistemas mostrados aí são os que a maioria dos aviões possuem. Começando pelos motores. Esses aviões possuem detecção de fogo nos motores, também superaquecimento dos motores e os sistemas de extinção de fogo. Detecção de fogo da APU e também os sistemas de extinção de fogo na APU. Detecção de fumaça nos compartimentos de carga, dianteiro, traseiro e também um sistema de extinção de fogo desses compartimentos. Detecção de fumaça nos equipamentos eletroeletrônicos, lá naquele compartimento eletrônico. Detecção de fogo ou superaquecimento nos compartimentos dos trens de pouso principais. Detecção de superaquecimento ou vazamento de ar quente dos dutos pneumáticos em toda a aeronave. Detecção de fumaça nos lavatórios, todos os lavatórios da aeronave. Detecção também de fumaça nos compartimentos de descanso da tripulação. Com relação ao sistema de alarme de fogo dos motores, nos motores nós temos vários sensores instalados, posicionados estrategicamente para sentir o fogo e gerar o alarme na cabine de comando. Na cabine de comando, os pilotos observam as indicações nas telas, em luzes e também nesse componente aí que é o punho de fogo, popularmente chamado de punho de fogo, é o Fire Switch. Em caso de fogo nos motores, o piloto puxa esse punho. Puxando-se o punho, o motor é totalmente desligado, o combustível é fechado e o motor apaga. Girando-se o punho para o lado esquerdo, se dispara uma garrafa. E se girar o punho para o outro lado, para o lado direito, se dispara a outra garrafa de extinção. As garrafas de extinção ficam localizadas no compartimento de carga. Isso nas aeronaves Boeing 777, 767, 757, depende muito da aeronave, do modelo da aeronave. Essas garrafas possuem um agente extintor. O agente extintor é o halon, ou podemos falar aí no nosso português, o halon. O halon é um agente extintor e que também é pressurizado com nitrogênio dentro dessas garrafas. Fogo nos dois motores é algo praticamente muito difícil, quase que impossível. E por isso esses aviões são equipados com duas garrafas. Ou o piloto usa as duas garrafas em um motor, ou usa no outro motor. Ou, na pior das hipóteses, praticamente extremamente difícil, uma garrafa em um motor e a outra no outro motor. Esse é um caso raríssimo, eu mesmo não conheço nenhum caso assim. Fogo no motor, pessoal, é algo extremamente difícil. Principalmente nesses aviões com motores a reação. É algo extremamente difícil. E eu sei que todo mundo já ouviu aí na mídia, passageiro relatou fogo no motor, ou mesmo, olhando pela janela, se vê o fogo. Nesse caso, pessoal, a grande maioria é aquele fogo, as bolas de fogo no escapamento. Característica aí de stall de compressor ou que o motor falhou, teve uma deterioração interna do motor e acaba saindo fogo ali no escapamento. Com aquilo ali, basta o piloto puxar o punho de fogo ou simplesmente desligar o motor de uma maneira normal e aí o fogo vai cessar de imediato. Esse fogo faz parte do funcionamento do motor, porém de uma maneira aí, digamos, não usual. Além do alarme de fogo dos motores, é muito comum nesses jatos o alerta de superaquecimento ou overheat. Existem muitos dutos pneumáticos
que saem do motor e transportam ar quente do motor, o ar sangrado do motor, para a cabine da aeronave. E para monitorar esses dutos de ar quente, se não tem nenhum vazamento, que poderia ser prejudicial ali no compartimento do motor, a fiação, etc., existem os sensores de superaquecimento. E eles proporcionarão um alerta na cabine de comando sobre overheat do motor. Nesse caso, o piloto não precisa disparar as garrafas de extinção de fogo, não é um fogo no motor, e sim uma condição de superaquecimento. O checklist, isso depende de cada avião, a operação de cada avião, provavelmente vai pedir para que o piloto reduza a potência ou mesmo que ele feche a sangria de ar dos motores, depende do caso. Ou até mesmo, se for o caso, desligar o motor. Outro sistema de detecção de fogo é da APU, aquele motorzinho auxiliar que fica geralmente lá na cauda da aeronave. Ali também nós temos os sensores de detecção de fogo e também uma garrafa de extinção de fogo ou duas, dependendo da configuração da aeronave, para extinção do mesmo. Também na cabine de comando nós temos um punho de fogo para a APU e quando puxado também acontece a mesma coisa. A APU é desligada, todas as válvulas isolam a APU da aeronave. Como falado, dependendo da configuração, girando-se o punho de fogo para um lado, dispara uma garrafa e para o outro lado a outra garrafa de extinção da APU. Além da cabine de comando, o controle de extinção de fogo da APU, esses aviões têm também ali no trem de pouso de nariz um painel remoto de detecção de fogo e extinção de fogo da APU. É esse painel aí. Nós temos aí a campainha que dispara o alerta sobre fogo na APU. Também nós temos a luz vermelha de alerta de fogo, alerta visual, e também esse botão vermelho que faz o que? O corte da APU, seria o punho de fogo da APU. O botão preto dispara a garrafa de extinção de fogo, que pode ter um ou dois dependendo da configuração da aeronave. Essa luz, ela alerta o disparo da garrafa, ou seja, que a garrafa está descarregada. Esse painel remoto, pessoal, no trem de nariz, outros aviões possuem no compartimento do trem de pouso principal, depende da aeronave. Ele serve para quê? Justamente para uma ação rápida de quem estiver ali embaixo da aeronave. Por exemplo, um técnico de manutenção trabalhando, a APU ligada, não tem ninguém na cabine de comando e gera o alerta. Ali mesmo ele já faz toda a ação para combater o fogo na APU. Quanto mais cedo se combater o fogo, melhor. Existem algumas configurações também de aeronaves no qual, ao se ter um alarme de fogo da APU, a mesma faz o corte automaticamente. A APU se desliga e também, se continuar o alarme, a APU mesmo automaticamente dispara a garrafa de extinção de fogo. Os compartimentos de carga também são monitorados o tempo todo quanto fumaça ou fogo, se possível. Existem alguns sistemas diferentes. Aqueles sensores no teto do compartimento de carga, que são detectores de fumaça, muito comuns, e também um outro sistema que suga o ar o tempo todo do compartimento. Esse ar vai passar por um sensor de fotocélula e será então gerado o alarme na cabine de comando. Quando se tem um alarme de fogo de porão de carga, compartimento de carga na cabine de comando, os pilotos irão apertar esses botões aí, de acordo com o porão. Com isso, o sistema de ventilação do porão será totalmente cortado, ele não terá mais alimentação com ar, oxigênio. E também as garrafas de extinção de fogo do compartimento serão acionadas para combater o fogo. O agente extintor é o mesmo dos motores da APU, o halon, ou, se você preferir, o halon. As aeronaves que fazem os longos voos comerciais, como por exemplo as rotas ETOPS, no qual se o avião tiver algum problema grave deverá pousar, por exemplo, um alarme de fogo no porão de carga, um aeroporto alternativo estará a 2 horas de distância, ou 3 horas, ou até mais, dependendo da configuração da aeronave. Nesse caso, essas aeronaves são equipadas com garrafas adicionais para extinção de fogo do compartimento de carga. A intenção é que após o disparo da garrafa, outras garrafas irão, durante todo esse voo, jogar o agente extintor gradativamente. Seria mais ou menos como o rescaldo aí que os bombeiros fazem no incêndio, para que o incêndio não volte novamente, que a chama não volte a queimar novamente. O sistema é automático, o piloto só aperta um botão e o avião cuida do resto, totalmente automático.
Um outro alarme de fumaça numa aeronave dessas também seria a fumaça naquele compartimento eletroeletrônico. Ali existe um sistema dedicado de resfriamento daqueles equipamentos, muitos computadores, vários componentes elétricos. E ali também existe um detector de fumaça. E o piloto tem o recurso de, se acontecer de uma fumaça nesse sistema, através de uma válvula, ele jogar essa fumaça para fora, através de uma tubulação dedicada, eliminando aí então o risco de fumaça na aeronave. Compartimento dos trens de pouso principais. Ali também nós temos um sensor de superaquecimento, que poderia dar a indicação de fogo também. Superaquecimento porque geralmente esse alerta no compartimento do trem de pouso é devido aos freios da aeronave, que podem ser recolhidos, o trem de pouso ser recolhido e o freio estar muito quente ou até mesmo pegando fogo, causando risco à aeronave. Nesse caso, vai tocar o alarme na cabine e os pilotos irão descer o trem de pouso para que um possível fogo nos freios seja apagado. Não tem garrafas de extinção para o compartimento do trem de pouso, então a ação é o piloto descer o trem de pouso da aeronave. Isso tudo estará lá no QRH da aeronave, Quick Reference Handbook. Um outro sistema que existe na aeronave é o sistema de superaquecimento dos dutos pneumáticos. O sistema pneumático dessas aeronaves ele é muito complexo. Existem dutos pneumáticos que vêm desde lá da APU, trazendo o ar quente, também sai dos motores e vai ali para o sistema de ar-condicionado e outros sistemas da aeronave. Esses dutos são monitorados através de um sensor ou 2 sensores que acompanham todos os dutos de ponta a ponta. Esses sensores irão detectar um possível vazamento desses dutos pneumáticos. Vazamento de duto pneumático, ar quente na estrutura da aeronave, não é uma coisa muito boa. Por isso, existe esse sistema. Em caso de vazamento de duto pneumático, o alarme irá tocar na cabine de comando com as suas devidas indicações, discriminando o lado e os pilotos irão tomar a ação corretiva. Nesse exemplo, o painel de controle do sistema pneumático do Boeing 777. Essas 3 válvulas de isolação, quando fechadas, isolam um lado do outro ou o duto central. E a fonte do ar do sistema pneumático, motor 1, pode ser fechado. Também ou o motor número 2 pode ser fechado, ou também a sangria de ar da APU. Com isso, não se tem mais o alerta de superaquecimento de vazamento de duto pneumático na aeronave. E isso também, pessoal, o piloto vai seguir o QRH e fazer as ações necessárias para isolar aquele duto ou aquela seção de dutos pneumáticos onde está ocorrendo um possível vazamento. Um outro sistema muito comum aí em todos os aviões é o Smoke Detector dos lavatórios, ou seja, o sensor de fumaça, detectores de fumaça dos lavatórios, localizado aí geralmente no teto do lavatório. Uma vez a fumaça é detectada no lavatório, a luz amarela por fora irá acender alertando o comissário, como se fosse a chamada de comissário de dentro do lavatório. E também na cabine de comando aparecerá indicações referentes àquele lavatório e também, se for no caso de um Boeing 777, nesse exemplo, no painel dos comissários irá ser mostrado em qual lavatório está sendo soado o alarme. E para combater esse fogo no lavatório, existem aí na aeronave vários extintores de fogo, de 2 tipos, basicamente o extintor de halon e também de água pressurizada. Esses extintores são usados para qualquer tipo de incêndio no interior da aeronave, seja num incêndio no carpete ou num assento, na galley, em algum forno elétrico, por exemplo, ou também aí nas coffee makers, as cafeteiras, em qualquer parte da aeronave. Também no toalete nós temos um sistema automatizado de apagar incêndio. Seria a garrafas de extinção das lixeiras do lavatório. Elas ficam embutidas ali em cima da lixeira, dentro daquele compartimento, e vão fazer aí o apagamento do fogo de maneira automática, se por um acaso acontecer um incêndio dentro da lixeira do lavatório. Essas garrafinhas de extinção possuem um bico sensível ao calor. Esse bico irá derreter a aproximadamente 77 graus de temperatura ali do compartimento e irão disparar automaticamente o agente extintor. Pessoal, essa tampinha simples aí do lavatório que nós estamos vendo, se ela estiver parcialmente caída, sem ação de mola, ou totalmente caída, sem ação de mola nenhuma, não fechando a mesma, o toalete deverá ser interditado.
Por quê? Porque a garrafinha extintora de fogo, se houver um fogo ali, não será eficiente, ou seja, o compartimento não está vedado para que o halon da garrafinha seja eficiente ao combater o fogo. Um outro compartimento também dentro da aeronave que tem sensores de detecção de fumaça é o compartimento de descanso da tripulação. Pode ser o descanso dos pilotos lá na frente ou o descanso dos comissários de bordo. Isso depende muito da configuração de cada aeronave. Esses compartimentos possuem os detectores de fogo, ou melhor, de fumaça, e o alerta de fogo será exibido na cabine de comando e também no painel dos comissários de bordo. Dependendo da aeronave, pessoal, esse compartimento de descanso da tripulação, ou o conhecido sarcófago, pode ficar no piso inferior da aeronave. Em alguns casos, existe a garrafa de extinção de fogo para esse compartimento também. Os aviões também proporcionam muitos recursos para manutenção, para o monitoramento de tudo isso que a gente falou. Vários testes exibem também as condições das garrafas de extinção de fogo, como por exemplo, essa página eletrônica no sistema ICAS dos Boeing 777. Eles exibem as condições de todo o sistema, a pressão das garrafas, a integridade dos sensores de disparo das garrafas e muito mais. Também nas rotinas de manutenção, existem fichas de manutenção, tarefas de manutenção para se inspecionar as garrafas de fogo, lá nos compartimentos onde elas ficam. Também inspeções nos sensores, testes nos sensores de fumaça da cabine de comando, descanso da tripulação e outros compartimentos. Também, é lógico, a conferência de validade e pressão dos extintores de fogo também é um item muito comum e é muito verificado aí pela manutenção e também pelos comissários de bordo. Bom, pessoal, é isso aí. Aposto como muitos de vocês não conheciam, não imaginavam, é claro, que no avião tinha tudo isso aí só para proteção contra fogo, detecção de fumaça e tudo aquilo que a gente falou. Pois é, e é por isso que a aviação comercial é muito segura, muito segura. E através dos anos também muitos procedimentos foram mudados em função de acidentes aéreos que aconteceram devido ao fogo a bordo. Uma das mudanças foi o procedimento, ou melhor, a reedição dos checklists dos pilotos, priorizando o pouso imediato da aeronave em caso de fumaça a bordo, por exemplo. Muitos materiais de bordo da aeronave foram fabricados com materiais diferentes, no qual não exalam aí produtos químicos, gases químicos que também mataram passageiros em incêndios que ocorreram a bordo. E uma coisa muito importante, a carga que se leva na aeronave, nos compartimentos inferiores ou mesmo na cabine de passageiros. O que se pode embarcar? A restrição de materiais perigosos. Muitos materiais perigosos não podem embarcar em aviões comerciais com passageiros e devem ir em aviões cargueiros, onde terão proteções adicionais contra fogo para a proteção da aeronave. E se você tem alguma dúvida, escreva lá nos comentários do canal ou aqui nesse e-mail. Não hesite em tirar suas dúvidas, pode perguntar à vontade. Vou ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o like que é super importante para nós. E até o próximo vídeo.